Bom dia, primeira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prestem atenção. República Velha, ou também conhecida como a Primeira República. Esse período foi dividido em duas fases que a primeira é República da Espada, que durou entre 1889 a 1894. E vocês sabem por que tem esse nome. Porque foi um período governado por militares. Depois que a República foi proclamada, foi estabelecido um governo provisório, e é aí que entra o nosso amigo Deodoro da Fonseca, e falando nele, foi ele que elaborou a Constituição em 1891, eleito indiretamente num mandato de 4 anos. Com um governo rígido, inflexível e censuras. Mas voltando ao nosso assunto. Nosso amigo Deodoro não estava agradando muito o pessoal não, o cara era chato. Ele era bem autoritário, o cara era linha dura. Mas aí os políticos ficaram meio pistolas, e decidiram aprovar uma nova Constituição. Assim, surgiu a Constituição de 1981, que buscava estabelecer de vez no país a República, seguindo o sistema presidencialista. E vamos lá, dar um pequeno resuminho para vocês, dos pontos mais importantes. Ponto 1. O federalismo, que era o estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados. Ponto 2. A divisão dos três poderes executivo, legislativo e judiciário. Ponto 3. O voto era somente para homens maiores de 21 anos e alfabetizados, e era aberto viu. Ponto 4. Pela primeira vez o Brasil se tornou um país laico. Aí vocês devem estar se perguntando que danado é laico, né? Eu te explico. Laico é quando um país não tem uma religião oficial, mas respeitando e protegendo todas as religiões. Voltando aí para essa parada da espada, é bom lembrar que esse período foi marcado por uma forte crise econômica. Isso porque o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, também conhecido como Cocô da Bahia, estabeleceu a política de encilhamento. Mas, o que é essa coisa de encilhamento? Não sei de que, professor Fábio Aguiar. Encilhamento, pessoal, vou te explicar agora. Esse Rui Barbosa aí, não confunda com a ruiva da televisão. Ele permitiu que bancos privados emitissem papel moeda e facilitou o acesso ao crédito como forma de impulsionar a economia. Você pode imaginar que deu tudo errado, né? A economia brasileira enfrentou a desvalorização da moeda, aumento na especulação financeira e aumento da inflação. Está entendido até aqui. Então vamos para o próximo período, a República Oligárquica. República Oligárquica. Essa segunda fase aconteceu em 1894 até 1930. Nesse primeiro ano, foi eleito o primeiríssimo presidente civil. Vocês lembram que antes eram só militares? Pois é. O nome dele era Prudente de Moraes. A segunda fase da República foi marcada por um bota-casaco, tira-casaco entre São Paulo e Minas Gerais, mas sem soilê. Um pouquinho mais pra frente a gente te explica o que é isso. Primeiro vou trazer informação para vocês, meus estudiosos. Oligarquia vem do grego e significa governo de poucos. Lembra que eu falei agora há pouco sobre um revezamento, não? Então vamos te lembrar. Nesse período, o cenário político era dominado pelas oligarquias rurais, ou seja, os mais tops proprietários de terra, gente com poder. Em geral, os presidentes eleitos eram Partido Republicano Paulista, PRP, e do Partido Republicano Mineiro, PRM. Para isso acontecer ocorriam acordos e práticas de manipulação do processo eleitoral, o que era facilitado pelo fato do voto ser aberto. E esse troca-troca era chamado de política café com leite, fazendo referência às maiores riquezas geradas por esses dois estados. Sabe, toda essa manipulação do processo eleitoral que nós falamos aconteciam de duas maneiras. E vamos começar pela política dos governadores. Esse sistema foi colocado em prática pelos presidente Campos Salles, e consistia na troca de favores políticos entre o presidente da República e os governadores dos estados. Mas que troca de favores são essas, Fábio? Eu te explico, meu caro. O presidente não interferia nas questões estaduais, e, em troca, os governadores davam apoio político ao Executivo Federal. Pegou? Ainda não. Pô, relaxa. Eu te explico mais um pouquinho. Neste acordo político, os governadores não faziam oposição ao governo federal. Nada eleições,
vários recursos legais e até ilegais aconteciam para eleger senadores e deputados que iriam apoiar o presidente. Assim, e mais uma coisa. Dentro de todo esse esquema existiam os grandes proprietários rurais. Adivinhe os coronéis. Esses caras tinham total poder sobre a população local. Eram eles que manipulavam as votações. Daí que claro veio o nome coronelismo. Aquele que você lê muito nos livros de história. Agora, você pergunta, na política dos governadores existia toda uma troca de favores, Fábio, mas e no coronelismo? O lance que funcionava era o voto de cabresto. Acontecia principalmente por meio da repressão que o povo sofria, já que dependia economicamente dos coronéis. Como o voto era aberto, os chefes poderiam impor o voto a determinados candidatos, ameaçando aqueles que não cumprissem suas ordens. É claro que essas atitudes tinham consequências. A sociedade era desigual e excludente. Isso causou revolta na população. Daí surgiram movimentos sociais na Primeira República. Vamos começar então com os urbanos. A revolta da vacina foi a primeira. Aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, em meio às reformas urbanas e sanitárias, realizadas por Pereira Passos, prefeito daquela época. O pessoal estava meio bolado com o que esse cara estava fazendo, desalojado milhares de pessoas de suas habitações do centro da cidade, chamados cortiços, para o alargamento das avenidas e construção de praças, e também declarando a vacinação obrigatória contra epidemias que assolavam a cidade, como por exemplo, a febre amarela. Acho que agora vocês se ligaram de onde veio o nome dessa revolta, né? Revolta da vacina. A revolta da Chibata também no Rio de Janeiro, alguns anos depois 1910. O principal motivo de insatisfação eram os castigos corporais sofridos pelos marinheiros de baixa patente, e os manifestantes tinham um líder, chamado João Cândido, conhecido como Almirante Negro. As suas principais reivindicações, além do fim dos castigos, eram melhorias na alimentação dos marinheiros e a anistia, perdão para todos que participaram da revolta. O movimento, no entanto, foi reprimido duramente pelas forças governamentais. Guerra de Canudos. A situação daquela região era muito precária, fome, miséria seca e violência. Isso fez com que Antônio Conselheiro tomasse frente dessa revolta, dizendo que ele era um enviado de Deus, que acabaria com os problemas da região, como a desigualdade. Além disso, o líder também dizia que iria combater os dutos pecados republicanos, como o casamento civil e a cobrança de impostos. O discurso de Conselheiro era extremamente forte e fez com que milhares de cidadãos conseguissem, formando, assim, o povoado de Canudos. A revolta tomou grandes proporções, e as forças republicanas interviram, tornando então uma coisa toda num grande massacre. Para fechar essa parte dos movimentos sociais, vamos falar agora do último, a Guerra do Contestado. Esta aconteceu no sul do país, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1917. E você sabe, esse negócio de fronteira é meio complicado. Foi justamente isso que motivou a guerra. O conflito sociopolítico foi causado pela disputa desses territórios e é por isso que recebe o nome de contestado. Tudo começou com a construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, só que isso não foi nada bom para o povo, muitas pessoas ficaram em condições péssimas de vida. Isso porque famílias foram despejadas de suas terras para a construção da rodovia, mas nada disso importava. Que varia mesmo eram os interesses dos coronéis, empresa norte-americana tal da Brasil Railway Company. Dentro deste contexto surgiu o José Maria de Santo Agostinho. E esse cara é o cara. Ele era um monge peregrino que ficou metido com a situação dos camponeses. Assim, ele ganhou fama e ganhou seguidores também, isso tudo metendo pau no governo republicano. E claro que isso não agradou nada os poderosos da época. Então, elas decidiram enviar suas tropas com o objetivo de desmanchar a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses. Como vocês viram, a Primeira República não foi lá essas mil maravilhas. Mas calma aí que tem mais treta ainda vai rolar, meu povo. A segunda e última fase, a oligárquica, estava se esgotando, que gerou uma crise da Primeira República. Um dos grandes opositores desse cenário foram jovens oficiais denominados de tenentes,
que lutavam contra o regime oligárquico e o fim das fraudes do processo eleitoral, com a implantação do voto secreto. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo. Vocês lembram da tal quebra da Bolsa de Nova York, que aconteceu lá em 1929? Uma tal de crise de 29, né, professor Fábio? Vocês arrasam demais, gente, vocês são bons. É isso mesmo, ela afetou diretamente a crise que vivíamos aqui, na época da Primeira República, já que os Estados Unidos, sendo o principal comprador do nosso café, enfraqueceu as elites brasileiras. A partir dessa data só foi confusão. Eu falei lá no meio da explicação sobre aquele troca-troca entre São Paulo e Minas e São Paulo, lembram disso? Pois é, deu treta nessa parte também. Nas eleições de 1930, as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo entraram em um sério conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar o candidato à presidência, já que o Washington Luiz, paulista, indicado pelos paulistas, estava na presidência. Só que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Os paulistas apresentaram a candidatura de Júlio Prestes. Bem pistolas, muitos políticos mineiros apoiaram o candidato de oposição da Aliança Liberal, o gaúcho Getúlio Vargas. Mesmo depois de ter rompido o acordo com o Minas, Júlio Prestes, apoiado pela elite de São Paulo, venceu as eleições, e preciso dizer que houve muita especulação de fraude, tanto é que Getúlio Vargas e os políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba ficaram muito insatisfeitos. Esse ano foi muito louco, mais louco que o programa do João Kleber. Em julho, o candidato à vice-presidência de Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa, foi assassinado. Este acontecimento gerou muita revolta em muitas regiões e conflitos, principalmente entre partidários da Aliança Liberal e defensores do governo federal vigente. O então presidente Washington Luiz também ficou abaladíssimo. A batata estava assando para ele, mas o cara não queria renunciar. Então militares do Exército e da Marinha depuseram o presidente e instalaram uma junta militar que, em seguida, transferiu o poder para Getúlio Vargas por meio de um golpe, o golpe em 1930.